Olá, para você que não conhece, me chamo Vinícius Lino. Para você que já me conhece, bem-vindo ao canal Vini das Exatas. Matéria de hoje, Física, tema Revisão FUVEST 2021. Na verdade, é uma revisão para qualquer vestibular, porque nós vamos falar agora de energia. Não existe prova de física sem pelo menos uma questão de energia. É o conceito mais importante. É tipo mais difícil que uma prova de biologia sem questão de fotossíntese, beleza? Então, vamos lá. Para nós começarmos, a gente precisa utilizar a nossa noção intuitiva de energia. O que a gente entende por energia no cotidiano? O que o seu professor de geografia entende pela palavra energia quando ele te dá aula de recursos energéticos? Se nós pensarmos o corpo humano como uma máquina, o que capacita o corpo humano a se mover, essa máquina a realizar as suas tarefas, a levantar algo, coração pulsar sem parar? O que é? Você vai falar, a energia do meu danoninho matinal. Muito bem. Então, nós, do cotidiano, entendemos energia como aquilo que nos capacita a realizar tarefa. A tarefa pode ser qualquer coisa, desde eu levantar um copo para que eu beba água, até, sei lá, a hélice de um submarino começar a se mover. Pode ser isso também. Pode ser também, sei lá, algo que não tem a ver com mover coisas. Aquecer um alimento, qualquer coisa, beleza? Isso eu entendo como tarefa, qualquer coisa. E para realizar essas tarefas eu preciso de energia. Muito bem. E nós extraímos essa energia dos combustíveis. Para o ser humano, o combustível é o seu alimento. Sei lá, para uma termoelétrica é o carvão. Nós usamos algum processo e extraímos essa energia do combustível e a partir de e conseguimos dar uma destinação a essa energia, conseguimos para que ela realize tarefa que nós estejamos interessados. Muito bem? Então, existem diversos processos, dependendo do tipo de combustível, do tipo de tarefa que a gente esteja interessado, para que nós possamos jogar a energia de um lado para o outro. Muito bem? Agora eu vou te dar uma dica. Desde que você estava na pré-escola, você sabe que existem diversas modalidades de energia. Energia térmica, sonora, luminosa, mecânica, não é verdade? Então, está aqui, energias elétrica, química, térmica, sonora, luminosa, mecânica, etc, etc, etc. Muito bem. Agora, saímos do nosso cotidiano e vamos agora para a física propriamente dita. O princípio mais fundamental da física, o princípio da conservação de energia. O que esse princípio diz? Ele diz que a quantidade de energia no universo é constante, ela se conserva, é o mesmo valor. Se é aquele número para sempre. Não interessa o tipo de processo que nós usemos, não interessa o que aconteça na natureza, a única coisa é a energia vai de um lado para o outro, mas aquela quantidade é a mesma. Não brota energia, não se perde energia, beleza? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aquela frase atribuída ao Lavoisier que não é de autoria dele, mas vale aqui também, beleza? Então, vamos lá. Energia não é criada nem destruída. Então, agora eu vou te dar uma segunda dica. Vamos falar dos processos da natureza que envolvem energia, claro. O primeiro é a transferência de energia. Eu posso transferir, posso mudar ela de local, sair de um corpo e ir para o outro, não é verdade? Ela fluir de um corpo para o outro. E nesse processo de transferência de energia, às vezes, acontece uma transformação, troca de um tipo de modalidade a outra. Tem um chuveiro elétrico, ele pega energia elétrica, transforma em energia térmica e ela aquece a água para que você tome seu banho quentinho, não é verdade? Então, esses são os processos que acontecem, mas nenhum desses processos viola o princípio da conservação de energia. Perceba que chama princípio. Por que princípio? A gente não sabe explicar o porquê. A gente só sabe que a gente nunca viu um processo que viole este princípio, que a quantidade de energia varie, certo? Se, entre aspas, parecer que subiu energia, não é que ela sumiu, ela foi para algum outro lugar. A gente tem que examinar e descobrir para onde ela vai. Se do nada a gente achar que a quantidade de energia aumentou, não é que ela aumentou sozinha, veio energia de algum outro lugar para esse lugar, belezinha? Então, ótimo, vamos continuar. Agora a gente vai falar mais especificamente desses processos. Na verdade, falar de dois processos super importantes para a sua prova. Esses processos, óbvio, são de transferência de energia. O primeiro de todos é calor, que a gente usa a letra Qzão maiúsculo, beleza? Para representar calor. O calor é um processo de transferência de energia térmica, beleza? E esse processo de energia térmica é sempre desse mesmo jeito. Perceba que eu escrevi energia térmica em trânsito. Trânsito de movimentação. A gente só dá o nome calor para energia térmica enquanto ela está se movimentando de um corpo para o outro. Muito bem. E é sempre do corpo quente para o corpo frio. O corpo quente aquece o corpo frio. Se eu botar minha mão nessa parede gelada, minha mão com o passar do tempo vai ficar fria. Não porque a parede esfriou a minha mão, mas é porque a minha mão esquentou a parede. Ela perdeu energia térmica para a parede. A parede estava fria, ganhou essa energia térmica, aumentou a temperatura. Minha mão estava quentinha, perdeu um pouquinho de energia térmica, diminuiu a temperatura. Então, a energia térmica do calor é sempre, sempre, sempre do corpo quente para o corpo frio. Belezinha? Então, do corpo de maior temperatura, o calor, que é a energia térmica em trânsito, ou seja, a energia térmica enquanto ela está se movendo de um corpo para o outro, a gente chama de calor, para o corpo de menor temperatura.
Mas é pra sempre? Se eu botar minha mão na parede, vai ficar pra sempre esquentando? Do nada a parede vai ficar pelando e minha mão vai congelar? Lógico que não. Esse processo acontece até que ambos os corpos estejam à mesma temperatura. Muito bem. E esse momento a gente chama de equilíbrio térmico. É o momento em que os corpos estão a uma mesma temperatura. Por isso que a temperatura final a gente chama de T, temperatura de equilíbrio, temperatura final de equilíbrio térmico também. É uma temperatura morninha, um está quente, outro está frio, depois eles ficam no meio termo, a temperatura de equilíbrio. E tem uma figurinha para mostrar. No instante inicial T0 tem um corpo quente TA, um corpo frio TB, TA maior que TB. Aí eu boto eles em contato térmico. O calor, energia térmica, flui do corpo quente para o frio, do A para o B. Aí quando passa um certo intervalo de tempo, ΔT, certo? Eles ficam morninhos. O quente perde, o frio ganha e nesse meio termo fica empatado, que é a temperatura de equilíbrio, é o momento do equilíbrio térmico. E a temperatura final de equilíbrio, tanto a final do A quanto a final do B, são iguais a essa temperatura de equilíbrio, que é uma temperatura morninha, menor que a quente, maior que a frio. Beleza? Se sim, ótimo. Vou te dar uma dica super importante que você não vê em todos os lugares. Tem que tomar muito cuidado com isso. Que é o quê? O calor é um processo. Ou seja, ele não é uma propriedade do meio. Eu não posso usar a palavra que um corpo possui calor, que um corpo contém calor. Um corpo, ele transfere calor, ele cede calor. Ele pode ganhar, pode perder, mas ele não possui, não é algo dele. Olha as figuras. O A e o B não tem calor. No momento que a energia térmica está saindo do A para o B, só nesse momento a gente chama de calor. Depois que parou, acabou o calor. A gente pode chamar de energia térmica do A, energia térmica do B, mas a gente não chama de calor, beleza? Ou seja, calor é um processo, calor não é uma propriedade. Então, cuidado com as palavras. Trouxe aqui uma questãozinha da Unifesp, da época que tinha questões, testes, só que a prova da Unifesp é feita pela Fundação Vunesp. Você ainda presta muitas provas feitas pelas fundações Unesp, tipo a Unesp, certo? Então, repara nisso aqui. No Sistema Internacional de Unidades, adota a comunidade de calor e Joule, pois calor é energia. Acabou de contar, na verdade, é energia térmica, sabemos até mais. No entanto, só tem sentido falar de calor como energia em trânsito, ou seja, quando sai de um corpo e vai para o outro. Energia que se transfere de um corpo ao outro em decorrência da diferença de temperatura. Foi isso que a gente conversou. Corpo quente, corpo frio, diferença de temperatura. O calor sai do quente e vai para o frio. Assinar a afirmação em que o conceito de calor está empregado corretamente. Então vamos lá. Alternativa A. A temperatura do corpo diminui quando ele perde parte do calor que nele estava armazenado. Opa! Palavra armazenado. O calor não está armazenado, o calor não está contido, o calor não pertence ao corpo. Ou seja, essa palavra anula a letra A. Letra B. A temperatura de um corpo aumenta quando ele acumula calor. Opa, a palavra acumular. O corpo não acumula calor, ele acumula energia térmica. Calor é só naquele momento que a energia térmica não é nem do A nem do B, tá naquele meio tempo, a gente chama de calor. A letra C, pula a letra C por motivos aleatórios. Vamos para D. O aumento da temperatura de um corpo, tô na D, hein? O aumento da temperatura de um corpo é indicador de que esse corpo armazenou calor. De novo, armazenou. Essa palavra anula esta letra pelo mesmo motivo da A. Letra E. Um corpo só pode atingir o zero absoluto. Zero absoluto é a menor temperatura possível. Se for esvaziado de todo o calor nele contido. Opa, contido. Calor não é contido num corpo. Já conversamos sobre isso. Anula E também. Sobra a C. A temperatura de um corpo diminui quando ele cede. A palavra ceder é boa. Quando ele cede calor para o meio ambiente. Isso é verdade. Eu tenho um cafezinho aqui, está parado. Com o passar do tempo, o café está quente, o meio ambiente está aqui, sei lá, uns 20 graus. Ele vai perdendo. O ambiente é frio, ele é quente. Ele vai perdendo parte do calor para o ambiente, parte da sua energia térmica que nele estava contida. Perceba, a energia térmica está contida, calor não. E aí ele cede calor para o ambiente. Agora está verdadeiro. Ceder, transferir, são palavras boas. Então, nas suas provas escritas, tome cuidado com o que você escrever. Você vai reparar que você vai perder realmente pontos nas suas questões, com detalhes muito simples. Beleza? Então, vamos prosseguir. Agora, vamos falar de trabalho, um outro processo de transferência de energia. Finalmente você vai entender o que é o trabalho. Você calcula trabalho disso, trabalho daquilo, e nem sabe o que você está calculando. Finalmente você vai entender. É um outro processo de transferência de energia. A gente usa essa letra grega tal ou W de work, que vem do inglês, belezinha? Então, vamos lá. O trabalho é uma energia transferida por uma força. Tem algo, você aplica uma força e transfere energia para ele, beleza? Essa energia que foi transferida pela força pode fazer três coisas. Pode deformar um corpo. Tem uma coisa, eu vou lá e aperto, deformo, amasso o corpo. Pode variar a sua temperatura, certo? Por exemplo, a força de atrito. Se atritar minha mão, de repente vai ficar quente. Não é calor, porque calor depende. Se minha mão tivesse quente e a outra mão tivesse fria. Quando eu encostasse, o calor, a energia térmica fluía da quente para fria. Não. Ambas as mesmas mãos estão à mesma temperatura. Elas estão ganhando
temperatura, as duas juntas, porque eu estou aplicando a força de atrito. O trabalho da força de atrito está dando energia térmica para ambas as mãos, beleza? Um grande exemplo, o atrito. E o terceiro e último, que é o que realmente importa, é deslocamento. Algo está parado, aplica uma força e algo começa a se deslocar. Beleza? A gente vai dar muita atenção para o deslocamento. Variação de temperatura é só nos exercícios de termodinâmica que o trabalho pode variar a temperatura. Nos exercícios de mecânica, que são os que mais caem, a gente vai ignorar isso. Deformação, a gente vai considerar que os corpos são indeformáveis, a gente vai ignorar isso também. Então, para nós, nos exercícios de mecânica, a força só vai poder deslocar um corpo, belezinha? Se sim, ótimo, vamos prosseguir. Então agora, vou te dar um exemplo super importante. Tem aqui um corpo 1, certo? Por exemplo, eu. Tá aqui minha mesa e tem um objeto que é um corpo 2 em cima da mesa. E eu vou aplicar uma força para movê-lo, certo? Quando aplicar uma forcinha F para mover, esse corpo começa a se mover. Ele se deslocou, saiu de um lugar e foi para o outro. No instante inicial ele estava na esquerda, depois ele foi parar na direita, beleza? Enquanto ele estava se deslocando, eu posso representar esse deslocamento de um jeito vetorial, que é o ΔR, vetor de deslocamento. Por ser retilíneo, eu também posso representar de forma escalar, tanto faz. É o nosso ΔS, que a gente está acostumado, belezinha? Esse é o deslocamento. A gente está super interessado. As nossas fórmulas de trabalho vai relacionar força e deslocamento, beleza? Então, vamos lá. Então, o que está acontecendo? Eu, que sou o corpo 1, estou transferindo energia para o corpo 2, certo? Em outras palavras, eu, que sou o corpo 1, realizei trabalho sobre o corpo 2. Finalmente você entendeu o que significa o termo realizar trabalho, significa transferência de energia, beleza? Agora, repara, o trabalho pode ser visto sob dois pontos de vista. Sobre o meu ponto de vista, se eu transferir para o corpo 2, eu perdi energia, o corpo 2 ganhou energia. Então, nesse processo, a ganho ou perda de energia depende. Se em relação a mim eu perdi, em relação ao corpo 2, que ele ganhou, certo? Então, nas suas questões, você tem que saber de quem é o ponto de vista. É sempre do corpo que está sentindo a ação. Eu faço ação no corpo 2, certo? Quem está sentindo a ação é o corpo 2. Então, o ponto de vista é sempre de quem está sentindo a ação. Então, vamos lá. Do ponto de vista de quem está sentindo a ação, que é o corpo 2, ele ganhou energia. A gente vai falar que o trabalho foi positivo. Daqui a pouco a gente vai falar que vai chamar trabalho motor. Então, se é o contrário, por exemplo, a força de atrito dos freios, o corpo está se deslocando, o atrito com o freio vai fazer parar. A força de atrito está atrapalhando o deslocamento, está retirando energia de movimento, que a gente vai chamar de energia cinética. Vai tirar energia de movimento. Lá o trabalho vai ser negativo, ou seja, quando nós aprendemos a calcular o trabalho, se você errar o sinal, não é só um errinho básico, você errou toda a interpretação, porque um trabalho positivo, o corpo está ganhando energia, um trabalho negativo ele está perdendo energia, você errou tudo. Então o seu examinador não vai ter dó nem piedade, beleza? Então não erre isso. Eu fico por aqui, no próximo vídeo a gente vai fazer continha, beleza? Então é nóis, deixa o seu like ou o seu dislike se você não gostou de uma coisa, mas comenta embaixo para aprender e poder melhorar. Com o passar do tempo as edições vão ficar melhor. É nóis, fui!